E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nesse bloco vamos trabalhar o aposento por incapacidade permanente, que substituiu o antigo aposento por invalidez, tá bom? Não existe mais o aposento por invalidez, não existe mais. Agora é aposento por incapacidade permanente. Cuidado com isso aqui, tá bom? Então a gente vai ver aqui as regras, como é que funciona. Você vai ver que é bem simples, tá? Ele tem um pouco mais de regra que os outros aposentos, mas nem nenhum bicho de sete cabeças não, tá? Vamos matar aqui de uma forma bem tranquila e bem suave, certo? Antes de começar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Beleza, pessoal. Agora, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Previdenciário. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Previdenciário aqui do nosso canal. Então, pessoal, vamos falar aqui do nosso terceiro aposento, certo? Que é o aposento por incapacidade permanente. Nos dois blocos anteriores, nós vimos o aposento especial e o aposento programado, certo? Então, aqui vai ser o terceiro aposento por incapacidade permanente, que ficou no lugar do aposentadoria por invalidez. Beleza? Então vamos aqui à nossa aula. Vamos ver aqui. Certo. Onde eu localizo esse aposento? Turma, ele está no artigo 43 até o artigo 50 do decreto 3048/99, tá? Leitura obrigatória do texto de lei, não tem para onde correr, pessoal. Você vai ter que ler esse texto de lei. Você vê que são 8 artigos, tá? Ele é um pouquinho longo, mas não é nenhum bicho complicado não, certo? Então vocês vão ler o texto de lei para não ser pegos de surpresa na hora da prova com alguma questão copia e cola texto de lei, tranquilo? Vamos lá. Qual é o fato gerador? O que gera esse aposento por incapacidade permanente? Olha como é fácil. Segurado que ficar incapacitado, pessoal, permanentemente. A banca vai dizer incapacitado temporariamente. Errado, é permanentemente. O cara está todo estrupiado e não volta mais para o serviço, tá bom? Estando em gozo ou não de auxílio de incapacidade temporária. Pessoal, geralmente é assim. A pessoa sofre um acidente ou alguma doença, ela fica afastada recebendo o auxílio, né, por incapacidade temporária, é temporário, né, incapacidade temporária, lógico. Aí, se ela não se recuperar e ela não tem a menor chance de voltar para o serviço, aí ela vai ser aposentada por incapacidade permanente. Então, tanto faz se a pessoa está recebendo esse auxílio ou não, ela vai ter direito de receber esse aposento por incapacidade permanente, tá bom? Então, ó, estando em gozo ou não de auxílio de incapacidade temporária para atividade laboral, não sendo possível sua reabilitação profissional em outra atividade. Ou seja, o cara não vai mais trabalhar em hipótese alguma, em nada. Ele está todo arrebentado, tá bom? Vamos lá. Valor do benefício. Nós temos aqui, pessoal, duas regras, tá? Tem a regra padrão, 60% lá do benefício, mais 2% a cada ano do tempo de contribuição que exceder a 20 anos se for homem ou 15 anos se for mulher. Aquela regra padrão já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Então, o homem trabalhou 25 anos, então ele vai receber o aposento, 60%, mais 2% por cada ano que excedeu 20. Então, foi 25, excedeu 5, 2 vezes 5, 10. Então, 60% mais 10%, 70%. Mulher, no caso, o mesmo cálculo, só que agora com 15 anos, tá bom? Regra padrão. Beleza, só que assim, turma, nós também temos a opção da pessoa receber 100% do salário do benefício, tá bom? Perceberam que é o único aposento aqui até agora que a gente viu que só recebe 100%, tá? Que tem uma opção para receber 100%, os outros, o especial e o aposento programado, todos eles seguem uma regra padrão de 60 mais 2%. Esse aqui é o único que vem com 100% lá do benefício, tá? Mas só vai receber esse 100% nos seguintes casos. Ó, acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Pessoal, na lei está escrito assim mesmo, tá bom? Então, na lei está escrito dessa forma, acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Texto legal tá assim, tá bom? E os outros segurados, pessoal? Quer dizer, quem são os segurados que vão receber esse benefício? Todos. Okay? Então, perceberam que dos aposentos, o único que tem um grupo específico é o aposento especial, que no caso é para o empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte individual que seja cooperado. Então, e os outros aposentos, no caso o programado e o por incapacidade permanente, todos os segurados
tem direito, tá bom? Tanto segurados obrigatórios como segurados facultativos. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Vamos lá. Continuando aqui, turma. Carência. Turma, nos dois aposentos anteriores, a carência é 180 contribuições, tá? Nesse aqui são 12 contribuições em regra. Por que eu boto em regra? Porque tem a exceção. Então, tem casos que não é obrigatório a pessoa ter 12 contribuições para ter o aposento por incapacidade permanente, tá? Então, quais são as exceções que a pessoa não precisa ter 12 contribuições? Olha aqui, acidente de qualquer natureza. Então, a pessoa indo por serviço ou voltando do serviço ou lá no serviço mesmo sofreu um acidente, ele ficar todo estrupiado e não conseguir fazer mais nada, é sim direito, ele pode receber o aposento por incapacidade permanente, tendo ou não as 12 contribuições, tá? Doença profissional também entra nessa brincadeira e as doenças especificadas em lei. Pessoal, tem uma lei que diz quais são essas doenças, que se a pessoa ficar com qualquer uma delas, ele automaticamente vai ser aposentado por incapacidade permanente, sem precisar das 12 contribuições. Não vai precisar nesse caso. O professor tem que saber quais são as doenças? Não precisa, porque você não vai fazer concurso para médico. Pelo menos eu acho que você não vai fazer concurso para médico, tá bom? Para nível normal, nível médio, basta saber que tem esse rol de doenças e que se a pessoa ficar com qualquer uma delas, não vai precisar ter as 12 contribuições, tá bom? Vamos lá. Quando é que inicia o benefício? Quem recebe auxílio por incapacidade temporária a partir do dia imediato do término deste auxílio. Então, a pessoa está afastada recebendo o auxílio por incapacidade temporária. Ela está afastada recebendo auxílio. A gente viu no começo que tanto quem recebe esse auxílio ou não tem direito de receber ele, tá bom? Então, a pessoa está afastada e acabou esse tempo do auxílio por incapacidade temporária. Se a pessoa não conseguir mais voltar a trabalhar em nada, pessoal, ele vai receber o aposento por incapacidade permanente a partir do dia que cessou o auxílio por incapacidade temporária, certo? Então, ó, quem recebe o auxílio por incapacidade temporária a partir do dia imediato do término deste auxílio, ok? Vamos lá. Segurado empregado que não recebe auxílio por incapacidade temporária. Olha só, para o segurado empregado temos aqui umas regrinhas. Primeira regrinha, pessoal. Os 15 primeiros dias quem paga é a empresa. O benefício começa a ser pago no 16º dia. Então, olha aqui. O cara é empregado e ele não está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. O que ele sofreu foi tão sério, mas tão sério, que tá na cara que ele não precisa receber o auxílio por incapacidade temporária. O cara, ele vai ser aposentado direto, tá bom? Então, nesse caso aqui, turma, o que vai acontecer? Os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa, certo? A partir do 16º dia, quem vai pagar já vai ser o benefício, vai ser pago a essa pessoa. Então, aquela regra trabalhista normal, tá? Os 15 primeiros dias de afastamento quem paga é a empresa e o 16º dia para frente a pessoa recebe o benefício. Tranquilo? Beleza. Para os demais segurados, aqui também tem uma regra importante. A partir da data do requerimento, nos primeiros 30 dias da incapacidade, podendo receber retroativamente. Após os 30 dias, não recebe retroativamente. Turma, essa regra aqui dos 30 dias não cabe ao empregado, tá bom? São para os outros. O empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial e facultativo. Então, aqui é o seguinte. A pessoa deu entrada, a pessoa ficou doente, né? Ficou muito mal, não tem como voltar mais. Ela tem até 30 dias para requerer o benefício. Se ela requerer nesse prazo de 30 dias, ela vai receber retroativamente. Como assim? Ela recebeu ela entrou no requerimento no 25º dia, tá? Vai contar dali para frente? Não, ela vai receber desde o primeiro dia até esse 25º dia é contado também, tá? Então, quem entrar nesses 30 primeiros dias recebe retroativamente. Se a pessoa entrar depois desses 30 dias, ela vai receber o benefício também, mas ela não vai receber retroativamente. Ou seja, quem entrar no dia 31 para frente, só conta do dia 31 para frente, tá? É muito parecido com a regra do aposento programado. A diferença é que lá são 90 dias, aqui são 30 dias. Cuidado com isso aqui, pessoal, sério mesmo. Não vão confundir os prazos, ok? Vamos lá. Continuando aqui, turma. A incapacidade será avaliada por meio de exame médico pericial, a cargo da Perícia Médica Federal. Pessoal, é o seguinte, a pessoa ficou incapacitada, não basta ir na empresa e falar assim, ó, não vou voltar a trabalhar, vou me aposentar e pronto, nada disso. Quem vai dizer se ela pode voltar ou não para o serviço é o exame médico pericial, ou seja, os peritos do INSS. Então, nesse caso, é a cargo da Perícia Médica Federal que vai dizer se a pessoa volta ou não, tá bom?
Aí lá vem a coisa, professor, mas eu tenho um médico de confiança meu que ele diz que eu não posso voltar. Eu sou obrigado a fazer a perícia mesmo assim? Sim, você é obrigado a fazer a perícia, não tem pra onde correr. Mas esse médico que ele me acompanha, ele pode me acompanhar nessa perícia? Pode, ele pode te acompanhar, mas é você que vai pagar esse médico que vai te acompanhar, não vai ser o governo não, tá bom? Olha o que fala aqui no final, ó. De modo que o segurado possa ser acompanhado por um médico de confiança às suas expensas, ou seja, o segurado pode ter um médico de confiança que vai acompanhar ele, mas quem vai pagar ele, quem vai pagar o médico de confiança é o próprio segurado. Tudo bem, pessoal? Beleza, então, ó, de modo que o segurado possa ser acompanhado às suas expensas, o próprio segurado que vai pagar, o médico de confiança que vai acompanhá-lo, tá certo? Beleza, vamos lá. Doença preexistente, em regra, não gera o pagamento do benefício, salvo em caso de agravamento após a filiação. É o seguinte, a pessoa já tem uma doença grave e ela começou a trabalhar. Turma, se ela já tem a doença, ela não vai ter direito a receber o benefício, tá? Ela só vai ter direito a receber o benefício se ela adquirir essa doença depois que entrou no serviço. Antes, não. Mas tem a exceção. A pessoa já tem uma doença, ela entrou no serviço, ela vai tentar aposentar, o aposento não vai conseguir, ela vai continuar trabalhando normalmente, tá? Porque ela já estava doente antes de entrar. Só que se essa doença se agravar e essa pessoa não tem mais condições de trabalhar em hipótese alguma, aí ele vai ter direito ao benefício. Então, doença pré-existente gera o pagamento do benefício? Gera se essa doença pré-existente for agravada, tá bom? Após a filiação. Cuidado! Se a doença não sofrer nenhum tipo de agravamento, não vai receber o aposento, o segurado, tá bom? Tranquilo. Aposentado que se julgar apto a retornar à atividade laboral, deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial, tendo a aposentadoria cancelada caso a avaliação médico-pericial considerar apto ao trabalho. Então, o cara se aposentou, aí por um milagre ele volta a ficar bom. Cara, pô, tô bem, fiquei curado, tô me sentindo 100%. Eu posso voltar a trabalhar imediatamente? Assim, de imediato não. A pessoa vai ter que ir na perícia médica federal de novo, vai ser avaliado. Se o médico pericial avaliar dizendo que ele está 100%, ele pode voltar a trabalhar. E quando ele volta a trabalhar, pessoal, o benefício é cortado imediatamente, tá bom? Então aqui, ó, o aposentado que se julgar apto a retornar à atividade laboral, o cara está aposentado e quer voltar a trabalhar. Ele vai solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial, vai fazer a nova perícia. Tendo a aposentadoria cancelada, caso a avaliação médico-pericial considerar apto ao trabalho. Tranquilo, beleza. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, no nosso benefíciozinho. Ah, esse aqui é bacana. Recuperação total que ocorrer no prazo de 5 anos, contados a partir da data do aposento ou do auxílio por incapacidade temporária, o benefício cessará. Turma, olha só. Tem uma regra aqui que o pessoal se enrola pra caramba, mas vamos aqui deixar ela bem redondinha para vocês. Tem uma coisa chamada recuperação total e tem uma coisa chamada recuperação parcial, tá? Ó, recuperação total, o nome já diz. A pessoa está totalmente recuperada, ficou 100% saudável de novo. Só que o seguinte, se essa recuperação total ocorrer no prazo de 5 anos, 5 anos que a pessoa ficou recebendo o benefício, né, o aposento, ou 5 anos de recebimento do auxílio por incapacidade temporária. Então, se a pessoa se recuperar totalmente nesses 5 anos de recebimento de benefícios, o benefício vai ser cortado, tá bom? Só que temos aqui as regrinhas. Ó, como é que vai ser cortado? Para o segurado empregado, pessoal, corta de imediato, tá bom? Só que assim, ó, quando puder retornar à função que ele desempenhava na empresa ao se aposentar. Então, o cara é empregado, ele sofreu um acidente ou alguma doença, no caso, alguma coisa, e ele ficou totalmente inválido. Beleza, recebeu o aposento, tranquilo. Ele ficou 4 anos afastado e por um milagre voltou a ficar 100% de novo. Fez a perícia falou, não, ele tá legal, pode voltar a trabalhar. Então, nesse caso, pessoal, como ele voltou a trabalhar, o benefício é cortado imediatamente para o segurado empregado. Para os demais segurados, a regra é um pouquinho diferente. Ó, para os demais segurados, após tantos meses quanto for os anos de duração. É nisso aqui que o nego se enrola. Olha só como é fácil. A pessoa ficou 4 anos afastado, né, recebendo auxílio. E ele ficou bom de novo, mas ele não é empregado, é outra categoria. Ele é empregado doméstico, avulso, individual, segurado especial, facultativo.
O cara ficou 4 anos afastado. Turma, esses 4 anos que ele ficou afastado, se ele voltar a trabalhar, ele não vai cortar o benefício de imediato. Aqui é o seguinte, ó, para os demais segurados, após tantos meses quanto for os anos de duração. Então, nesse caso é o seguinte, ele ficou 4 anos afastado, cada ano afastado é 1 mês que ele vai poder receber o benefício. Então, se ele ficou 4 anos afastado, é 1 mês por ano, vai ficar 4 meses recebendo o benefício, tá bom? Isso para os demais segurados. Para o empregado, cessa de imediato quando ele volta ao serviço, tá bom? Então, ó, para os demais segurados, após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária ou do aposento por incapacidade permanente, tá bom? Beleza. Porque assim, pessoal, as outras categorias não tem um emprego assim que a pessoa volta imediatamente. Às vezes a pessoa se recuperou, mas ela não tem emprego, o cara vai ficar parado sem receber nada. Não, se ele ficou 4 anos, até 5 anos recebendo benefício, vai receber durante 5 meses para ele poder se restabilizar de novo. Tranquilo? Beleza. Isso na recuperação total que ocorrer no prazo de 5 anos. Professor, e se a recuperação total ocorrer depois de 5 anos? Aí já é a segunda regra. Ó, recuperação parcial ou recuperação total que ocorrer após 5 anos. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos aqui 2 casos. A pessoa se recuperou parcialmente, não foi 100%. Aqui não importa se for em 5 anos, 10 anos, não importa. A pessoa se recuperou parcialmente, não ficou 100%. Ou recuperação total que ocorrer após os 5 anos, tá bom? Então, nesse caso aqui, nesses 2 casos, vai ser essa regra bem aqui, ó. Contados a partir da data do aposento ou do auxílio de capacidade temporária ou quando o segurado for apto a desempenhar atividade diferente, o benefício será mantido. Então aqui, ó, recuperação parcial. O cara se recuperou parcialmente, mas ele vai fazer um outro tipo de serviço diferente, e não o que ele fazia anteriormente, tá? Ele vai ser jogado em uma outra função. Então, nesse caso aqui, o benefício vai ser mantido, só que não é mantido para sempre. Olha o que vai acontecer. O valor do benefício vai ser integral, a pessoa vai receber normalmente o benefício durante 6 meses, contados a partir da data que for constatada a recuperação da capacidade laborativa. Então, o cara que se recuperou parcialmente ou que se recuperou totalmente após 5 anos, ele vai receber durante 6 meses o benefício, tá bom? O valor integral durante 6 meses. Após esses 6 meses, vai acontecer uma redução no valor. Então, vai ser uma redução de 50% no valor durante 6 meses após o período de 6 meses. Então, esse aqui nego se enrola, mas é fácil. Professor, me recuperei parcialmente ou me recuperei totalmente depois de 5 anos. O benefício é cortado? Não. Você vai receber 6 meses de benefício integral, 100%. Passado esses 6 meses, vai ser feito um corte de 50% do teu benefício e você vai receber metade desse benefício durante mais 6 meses. Então, 6 meses de 100 e 6 meses de 50% de benefício. Professor, passou esses 6 meses de 50%, o que acontece? Outro corte. Aí vai ser reduzido em 75% o valor do benefício e você vai receber também durante 6 meses. Aí, após esses 6 meses de 75% de redução, o benefício é cortado. Professor, me explica de novo. Fácil. A pessoa se recuperou parcialmente ou se recuperou totalmente depois de 5 anos. O benefício vai continuar? Vai. Ela vai receber o benefício 100% integral durante 6 meses. Passou esses 6 meses, vai ser feito um corte de 50% e ela vai receber essa metade do benefício, né, esse 50%, durante mais 6 meses. Passou 6 meses de novo, vai ser feito um outro corte de 75% e a pessoa vai receber durante mais 6 meses. Passou esse prazo de 6 meses com essa segunda redução, o benefício vai ser cortado totalmente. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso aqui. Então, tem a recuperação total que ocorrer nos 5 primeiros anos e tem a recuperação parcial ou total que ocorrer após os 5 anos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, turma, tá bom? Cai bastante em prova e muita gente se enrola com isso aqui, tá? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. O aposentado por incapacidade permanente por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade laborativa terá a aposentadoria cassada a partir da data, a partir da data do seu retorno. Então, o cara voltou a trabalhar. Não passou pela perícia médica. A partir do momento que ele volta a trabalhar, é cortado o benefício dele. Tranquilo, né? Vamos lá.
O segurado que retornar à atividade poderá requerer a qualquer tempo um novo benefício. Então, assim, a pessoa ficou inválida, por um milagre se recuperou, voltou a trabalhar. Professor, se ela voltar a ficar inválida de novo, ela tem direito de receber um novo benefício? Tem sim, tem nenhum problema. A pessoa voltou para o serviço e depois ela apresentou que ficou doente de novo, a ponto de não conseguir mais trabalhar, ela pode dar entrada em um outro benefício de aposento por incapacidade permanente. Tá bom? Tranquilo. Assim, pessoal, esse aposento aqui permite um acréscimo de 25% do aposento. Tá? Então, além da pessoa receber a aposentadoria dela, ela pode ter um acréscimo de 25%. Professor, mas isso aqui abrange aquele valor de 100% do benefício? Abrange. A pessoa pode receber até 125% do valor do benefício, tá bom? Mas é para casos específicos, não é para todos os casos que a pessoa vai ter esse acréscimo, tá bom? Qual vai ser os casos? Segurado que precisar de assistência permanente de outra pessoa. Às vezes a pessoa é sozinha no mundo, não tem parente, não tem ninguém, e ele ficou inválido, e ele vai precisar de uma outra pessoa para auxiliar ele durante o resto de vida que ele tem. Então, se ele vai precisar de uma pessoa permanentemente para cuidar dele, vai ser feito um acréscimo de 25% do valor do benefício, tá bom? O segurado receberá esse acréscimo mesmo que o aposento tenha atingido o teto previdenciário. Atualmente o teto é 6 mil e um pouquinho, não estou lembrado agora de cabeça, que todo ano muda, né? Então, tranquilo isso. Então, o que acontece? A pessoa já está recebendo o teto, ela pode ter esse acréscimo acima do teto? Pode, sem nenhum problema, tá bom? É uma das poucas coisas que pode romper o teto previdenciário, é isso aqui, tá certo? Então, 25% além do teto pode ser recebido sim, tá? O acréscimo será recalculado quando o valor do benefício for reajustado. Ó, todo ano tem um aumento do valor, o governo dá aquele aumento do valor dos aposentados, a mesma coisa acontece com o acréscimo. Então, se aumenta o valor do aposento, o acréscimo também vai sofrer aumento, tá bom? É um efeito em cadeia, um aumenta o outro, tranquilo? O acréscimo cessará com a morte do segurado. É lógico, né? A pessoa morreu, não vai receber, quem vai receber esse acréscimo? Nenhum aposento recebe mais, tá bom? Então, o acréscimo cessará com a morte do segurado, não vai poder receber mais o acréscimo. E o valor do acréscimo não será incorporado à pensão por morte. Olha que interessante. A pessoa recebe o teto previdenciário mais 25%. Tá? A pessoa morreu. A viúva vai receber esse acréscimo? Lógico que não, que esse acréscimo é para a pessoa que está acompanhando ele. Tá bom? Ah, mas a viúva não vai receber esses 25% na pensão por morte. Cuidado com isso aqui, pessoal. Muito cuidado mesmo. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, turma. O aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para uma nova avaliação médica e reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente de forma judicial ou administrativa e o não comparecimento irá suspender o benefício. Então, pessoal, a qualquer momento o INSS pode solicitar uma nova perícia para a pessoa que está aposentado, tá bom? Uma nova avaliação médica ou também uma reabilitação profissional, ou seja, a pessoa está ali, ela foi aposentada numa função, o INSS pode pagar para ela trabalhar em uma outra função diferente, é a reabilitação profissional. Aí, se a pessoa não quer, ela se negar a isso, automaticamente o benefício ele vai ser suspenso, tá bom? Então, a qualquer momento, o segurado pode ser convocado para uma nova avaliação médica ou a reabilitação profissional e também tratamento, tá? Dispensado gratuitamente, tanto de forma judicial como de forma administrativa, pode ir nas duas esferas. Geralmente é na administrativa, a INSS solicita. Aí você fala, não vou, justiça no teu lombo. Aí tu vai também, certo? Beleza. Aposentado não será obrigado a realizar a perícia médica oficial nos seguintes casos. Olha só, pessoal, temos aqui também o seguinte, tem pessoas que não precisam mais fazer a perícia médica, tá? Mas olha só, cuidado, são casos bem específicos, tá bom? Como é esse aqui? Ó, cuidado com isso aqui. Muita gente pensa assim, já tenho 55 anos, não vou poder mais fazer perícia médica, não sou obrigado. Não é bem assim. Ó, após completar 55 anos de idade e quando decorridos 15 anos da data de concessão da aposentadoria. Ou seja, a pessoa tem que ter 55 anos de idade e também 15 anos de aposentadoria recebendo esse aposento. Tá bom? Então, é 55 anos mais 15 anos de recebimento de aposento. Não é só 55 anos de idade não, pessoal. Então, nesse caso aqui, se a pessoa já tem 55 anos de idade e desse tempo ela já tem 15 anos ou mais de recebimento de aposentadoria, ela não é obrigada a fazer a perícia médica, tá bom?
E também após completar 60 anos de idade. Completou 60 anos de idade, não importa se ela já tem 15 anos ou menos de recebimento de aposentadoria. Ela também não é obrigada, tá bom? Pessoal, só é obrigado esses 15 anos de recebimento de aposento se a pessoa tiver 55 anos, tá bom? A partir dos 60 anos, não precisa mais ter esse tempo de recebimento de aposentadoria para não fazer a perícia médica, tá bom? Cuidado com isso aqui. Ah, uma observação. Tratamento cirúrgico de transfusão de sangue, o segurado não será obrigado a fazer, podendo ser feito de forma facultativa. Ó, lembra que eu falei para vocês que a pessoa é obrigada a fazer um tratamento, caso o INSS requeira? Beleza. Só que tem 2 tratamentos que a pessoa não é obrigada a fazer. Ela faz se quiser e não vai sofrer nenhum tipo de punição, tá bom? No caso, cirurgia ou transfusão de sangue. Se você é aposentado por incapacidade permanente, e o INSS fala assim, olha, você vai fazer uma cirurgia para voltar a trabalhar. Você não é obrigado a fazer essa cirurgia, tá bom? E também não é obrigado a fazer transfusão de sangue. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos lá. Aposentado que possui AIDS fica dispensado de realizar a perícia médica oficial. É lógico, pessoal, a pessoa tem AIDS, não vai fazer perícia médica para quê? Para ver se ainda tem AIDS ainda? Não faz o menor sentido, tá bom? Perícia médica terá acesso aos prontuários médicos dos aposentados do SUS, desde que autorizado pelo periciado, tá? Ou seja, a pessoa que vai fazer a perícia tem que autorizar que o SUS forneça o seu prontuário médico à perícia e que seja garantido o sigilo dos seus dados. Então, a perícia médica não pode ir lá no SUS e pegar os dados da pessoa sem autorização dela, não. Não pode, tá bom? E tem que ser garantido o sigilo dos dados também. Ok? Segurado que não puder se locomover, terá atendimento domiciliar e hospitalar assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social. Ó, era muito comum, pessoal, antigamente, a pessoa que era ficava acamada, né? Ficava imóvel, não podia se locomover. Cara, era muito triste. A pessoa ia de ambulância para o INSS, ia de maca, ficava lá de maca no meio lá do salgão para fazer a perícia médica. Era uma coisa muito triste, muito bizarro, era desumano um negócio desse, tá bom? Com essa mudança da lei previdenciária, foi uma coisa muito boa que eu falei assim, não, cara, isso aqui realmente está perfeito, está certinho, não tenho que reclamar não, tá bom? Então, quando a pessoa não puder mais se locomover, ela poderá, pessoal, ter atendimento domiciliar e hospitalar assegurado pela Perícia Médica Federal, ou seja, ela vai poder fazer a perícia médica em casa, não vai precisar que a pessoa se desloque até uma agência para fazer essa perícia, pode ser feito na casa da pessoa, tá bom? E também tanto pela perícia médica como também pelo serviço social. Tranquilo? Beleza. Turma, esse aqui foi o nosso aposento por incapacidade permanente. A gente viu que é bastante regrinha, né? Mas assim, não é coisa de outro mundo, não. Tem que ficar ligado nos detalhes, naqueles prazos, tá bom? Cuidado com aqueles prazos. Aquela pessoa se recuperou totalmente nos 5 primeiros anos, a pessoa que se recuperou parcialmente ou totalmente depois de 5 anos. Tem que tomar muito cuidado com esses prazos que pode acabar te confundindo na hora da prova, tá bom? Então, beleza. Pessoal, esse foi o nosso bloco de aposento. Lembrando, nós vimos os 3 aposentos principais, que é o a aposentadoria especial, a aposentadoria programada e a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Nos blocos posteriores, nós vamos ver os aposentos específicos para as categorias, tá bom? A gente vai ver, para a gente pegar todo o conteúdo e destrinchar, para na hora da prova você não ficar com aquela famosa cara de concurseiro desesperado. Eita, não vi isso aqui na aula, o que ele está falando aqui? Eu pensei que era só 3 aposentos. Calma, a gente vai explicar todos eles aqui nos blocos posteriores, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil. Beleza? Tranquilo. Então, turma, obrigado por chegar até aqui. Foi uma aula um pouquinho longa, né? Sim, mas faz parte da brincadeira. Tentei deixar o mais leve possível, o mais redondinho possível, para quando você for pegar o texto legal, não ter dificuldade e conseguir destrinchar isso aqui com grande facilidade, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Vão pegar o texto legal, leia os artigos, turma. Tem que ler os artigos, não tem para onde correr. Se tiver com dúvida, reveja a videoaula várias e várias vezes se for preciso e resolva bastante questão sobre esse tema, tá bom? Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai gabaritar se aparecer alguma questão desse tipo, tá?
Então, pessoal, já ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço, não desista dos seus sonhos, tá? A caminhada é árdua, mas vai dar certo. Tenha força, tenha foco, tenha fé, que tudo vai dar certo no final e a sua aprovação é questão de tempo, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma. Tchau.